Gostaria de acrescentar mais 3 ou 4 pontos. Em primeiro lugar, voltando também a referir, organizar esta minha continuação da intervenção em mais 3 aspectos, de um ponto de vista novamente político. Qual é neste momento o aspecto essencial em termos do ambiente de negócios favorável ao investimento e à atuação das empresas? Não tínhamos dúvidas. A questão política é a número 1, em África e na generalidade dos países africanos. E porquê? Porque se nós nos perguntarmos quem manda, quem está no poder, quem garante a segurança, quem garante a estabilidade, nós vamos dar essa resposta da seguinte maneira. É uma nova camada, uma nova, digamos, são estratos sociais que estão a fazer a transição entre economias altamente estatizadas, que representaram aquilo que se passou nos anos 60, 70, 80 e parte dos anos 90, na generalidade dos países africanos, para camadas sociais que estão a realizar a sua própria acumulação de riqueza a partir da privatização do Estado. Isto é geral em África. Nós encontramos, nesta altura, aquilo que poderemos designar como uma passagem, digamos, dos bens públicos para mãos privadas, mas feito por aqueles que lideram os bens públicos. Muitas vezes, isto nos leva apressadamente a caracterizar este fenómeno como um fenómeno de corrupção. E devemos ter cuidado. Há fenómenos de corrupção na generalidade dos países africanos, nuns mais, noutros menos, tal como há fenómenos de corrupção, e os senhores sabem isso melhor que eu, no Brasil, relativamente a estas questões. Mas, porém, estes fenómenos de corrupção têm que ser entendidos também num contexto mais lato. E este contexto mais lato é, efetivamente, a formação de economias de natureza capitalista a partir de uma situação em que o fundamental da propriedade e dos meios de produção estava nas mãos do Estado. E, então, quem está no poder neste momento são exatamente as camadas sociais interessadas neste processo, ou seja, profundamente interessadas no desenvolvimento do investimento privado estrangeiro, no desenvolvimento dos negócios, no desenvolvimento empresarial. Portanto, isto é um fenómeno que eu caracterizo como um ambiente favorável, efetivamente, a esta nova etapa em que nos encontramos do ponto de vista da África no sistema internacional. Um segundo aspecto é um aspecto de natureza económica. Enquanto que, nos anos após chamado surto das independências africanas, nos anos 60, 70, enfim, com variações ao longo das décadas que eu não tenho tempo de referir nesta minha apresentação, durante as últimas décadas, as últimas 3 décadas, 4 décadas, o aspecto essencial em termos de recursos para o desenvolvimento, de recursos para o investimento, proveio de 2 fatores. Um primeiro fator da ajuda ao desenvolvimento. Digamos, a ajuda ao desenvolvimento representa, e agora vamos dar um salto para a atualidade, a ajuda ao desenvolvimento representa para metade dos países africanos mais de 50% das receitas orçamentais. Metade dos países de África dependem, em termos das suas receitas orçamentais, ou seja, o seu esforço de despesa corrente e de despesa de investimento, em mais de 50% provém da ajuda externa. Concretizada essa ajuda externa ou através do alívio da dívida, ou através de ajudas ao orçamento, ou através da ajuda de programas e projetos. A outra metade dos países depende menos do que 50%, mas nesta outra metade dos países encontram-se aqueles que têm uma dependência fortíssima relativamente ao segundo fator. E o segundo fator significa receitas do petróleo e do gás. Se nós formos verificar a estrutura fiscal das receitas orçamentais destes países e do peso no produto interno bruto, digamos, das receitas provenientes da exportação de produtos minerais particularmente energéticos, nós vamos descobrir que em alguns deles, em mais de 80%, as receitas dependem de um único fator, os royalties, sobre o petróleo e sobre o gás.
Então, estes dois fatores, ajuda internacional para um caso e royalties da exploração de riquezas minerais para outro caso, não são fatores que possam ser olhados de um ponto de vista de longo prazo e de um ponto de vista estratégico como os fatores que devam permanecer como essenciais para o desenvolvimento. Nós temos demasiados exemplos históricos, não só em África, mas em vários pontos do mundo, onde, digamos, o pensamento de fazer recair unicamente sobre um produto ou sobre uma fonte de receita aquilo que deverá representar o financiamento do desenvolvimento, acaba por financiar uma distribuição extremamente desigual de riqueza e o não desenvolvimento. Esta situação, do ponto de vista económico, leva a que, e isto me parece o mais importante, e tenho alguns colegas da OCDE na mesa que seguramente irão referir este aspecto, também julgo eu, leva a uma discussão que neste momento está uma discussão da ordem do dia, em termos não só internacionais, mas no caso dos países africanos, que é o problema fiscal. O problema, efetivamente, da reforma fiscal, que tem a ver com o problema da sustentabilidade a longo prazo dos regimes políticos. Porque, efetivamente, se os países não forem capazes, por um lado, de legitimar o seu poder e, por outro lado, de o financiar através de receitas fiscais, ficarão sempre dependentes, por um lado, da ajuda externa e, por outro lado, de um único fator. Então, esta questão fiscal é uma questão que vai impactar também sobre os negócios e vai impactar também sobre as empresas. E eu atrevo-me a dizer que a situação atual, em que generalizadamente os investidores estrangeiros têm benefícios fiscais em que praticamente não contribuem para o orçamento, porque praticamente esses benefícios fiscais acabam por ser quase a totalidade, digamos, venham que nós não vos cobramos impostos, importem os bens de equipamento que nós não vos cobramos impostos, esta situação não é sustentável. E eu penso que nos próximos anos o que nós vamos verificar é que efetivamente os investidores, neste caso as empresas, também as brasileiras e as chinesas, enfrentarão um cenário em que vão ter que pagar impostos. Vão ter que pagar impostos para a sua atuação nesses países e vão ter que pagar as taxas dos bens de equipamento que importarem. Esta situação, longe, na minha perspectiva, de diminuir o interesse das empresas em investir em África, vai a criar um quadro mais sustentável para os governos. Ninguém se irá embora por pagar impostos. E, em terceiro lugar, e último, gostaria de referir que o outro aspecto de natureza, digamos, generalizada, que, na minha perspectiva, é importante tomarem atenção para o ambiente de negócios e para a atuação da empresa, é o facto de as economias africanas serem, regra geral, economias desintegradas, umas das outras. Por outras palavras, o comércio intrarregional em África, em termos médios, não chega a 10% do comércio total. Contrariamente ao que se passa, por exemplo, na América Latina, onde se aproxima dos 40% a 50%, ou na Ásia do Sudeste, onde chega aos 60%. Por outras palavras, as sinergias entre mercados internos pequenos, que são os mercados africanos, uns com os outros, é uma sinergia não existente. Daí que os esforços, não só regulamentares, mas também políticos, para aprofundar os processos de integração regional e de cooperação regional no continente africano, sejam uma preocupação política que aparece normalmente nos discursos dos dirigentes africanos e, digamos, dos analistas internacionais. Porém, até este momento, os esforços de integração regional, eu poderia, ainda pensei nisso, mas optei por não o fazer, por não utilizar o computador e os PowerPoints, mas se nós fizéssemos uma projeção da confusão institucional existente sobre as questões da integração regional em África, teríamos talvez uma dimensão visual mais clara daquilo que se passa. Por outras palavras, neste momento existem dezenas de organizações de integração regional, ou designadas como de integração regional em África, entre as quais 8
delas, consideradas como integrações, como organizações de integração pela União Africana, como, digamos, os elementos essenciais. Time is up, thank you. Eu também. Como organizações de integração que levarão, digamos, a um objetivo maior de integração continental, mesmo entre estas 8, é absolutamente habitual que um mesmo país pertença a 2 ou 3. E que todos os acordos que sejam escritos, depois, na prática, não sejam cumpridos. Basicamente, e em resumo, o que eu queria dizer com isto é que, a longo prazo, há um grande desafio que está no seu início. E esse grande desafio é o desafio, efetivamente, de uma maior integração e de um maior comércio entre os países africanos. E daí que, refletindo isto nas empresas e nos negócios, tudo aquilo que tem a ver com infraestruturas de ligação, não só estradas, caminhos de ferro, mas também telecomunicações e redes de energia e negócios conjuntos, sejam algo que efetivamente representa, do ponto de vista africano e do ponto de vista de oportunidade de negócios para as empresas, elementos que vão, digamos, fazer crescer o desenvolvimento em África. Muito obrigado e fico-me por aqui.